Eu não vou entrar em detalhes sobre essa CPI aí do Renan Calheiros e Omar Aziz, que dispensa comentários, né? E não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, em hipótese alguma. Entregar um documento para eu responder pergunta à CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Na sessão de ontem da CPI, o presidente da comissão, Omar Aziz, e o vice, Randolfo Rodrigues, fizeram uma espécie de jogral para rebater as acusações do presidente Bolsonaro. Eu nunca lhe chamei de genocida. Eu nunca lhe acusei de ser ladrão. Chamou de quê, presidente? Genocida. Eu não, ele disse... De que mesmo, presidente? Hã? Chamou de genocida. Não, genocida. Eu nunca o chamei de genocida. Sim. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Fazia o quê, presidente? Rachadinha. Rachadinha. Eu nunca acusei Rachadinha. o presidente da República de rachadinha. Rachadinha é aquela prática de dividir salário dos assessores. Pois é, esse jogral, como bem disse o André, acabou sendo muito engraçado, apesar do tema de fundo ser seríssimo, né? Mais de 525 mil brasileiros morreram de Covid-19. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele usa essa expressão caguei para a CPI, na verdade, ele está querendo posar de valente no momento em que ele amarela descaradamente. Ele está há 14 dias sem desmentir o relato do deputado federal Luiz Miranda, de que foi lá apresentar as irregularidades apontadas pelo irmão servidor no Ministério da Saúde e que o presidente Jair Bolsonaro disse que isso era rolo do Ricardo Barros e hoje já está surgindo informação de que ele teria citado mais 2 pessoas envolvidas aí possivelmente nesses rolos. O presidente está caladinho porque ele tem medo de que o servidor tenha gravado a conversa. E, aliás, teria feito bem se tivesse gravado, porque é o documento que prova que ele próprio, servidor, não prevaricou, né? Ele foi lá fora da pasta, porque o pessoal da pasta estava suspeito, e avisou a uma autoridade, como manda a regra, como manda a lei. E Jair Bolsonaro, repito, está há 14 dias incapaz de desmentir porque tem medo de desmentir e vir à tona a gravação que o refute em seguida. E aí ele posa de valente. Não vou responder nada, porque os senadores quiseram cobrar dele a devida explicação. Mas esse é um presidente obscuro, é um presidente que está há 570 dias sem explicar os indícios de peculato em gabinete da família. Quando ele, ali em dezembro, logo após a eleição, porque foi lá após a eleição que veio à tona a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, por meio do COAF, o Centro de Controle de Atividades Financeiras. Fabrício Queiroz, que era assessor, registrado pelo menos, no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, Flávio, filho do presidente. Quando isso veio à tona, por meio do COAF, repito, que a imprensa revirou a vida da família Bolsonaro durante a campanha de 2018, só que a imprensa tem uma limitação. Ela não pode quebrar sigilo, ela não pode ter acesso à movimentação bancária atípica, você tem órgãos competentes para isso. Então isso veio à tona através desse órgão, que depois o governo Bolsonaro tentou escantear, sucatear, e aí ele falou que quando se detectou que havia 24 mil reais em determinado período depositado pelo Queiroz na conta da esposa do Bolsonaro, ele falou, não, veja bem, na verdade é 40, para tentar fingir que não era nada demais e tal. Ele até falou que era um pouco mais. Aí depois veio à tona o extrato bancário, eu já dei aqui todas as datas, inclusive, mostrou que era mais do que o dobro do que o presidente tinha admitido, 89 mil reais, que ele, aqui numa entrevista para o grupo, inclusive, ele falou, 89 mil reais, você acha que isso é propina e tal? Ele não explica. Ele só bota assim, não, você acha que isso é e tal? Ora, é dinheiro depositado pelo operador que estava desviando dinheiro público por meio de funcionário fantasma no gabinete do filho. E agora veio à tona aí áudio de testemunha de rachadinha do Jair, dizendo que o Jair, inclusive, demitiu
a Andréa Siqueira, dizendo que o Jair demitiu o irmão dela, André, porque ele não estava devolvendo, entre aspas, porque não é devolver, é entregar, o dinheiro não é do Bolsonaro, aquilo que era cobrado para manter no cargo, para ser mantido no cargo, uma condição assim. Então Jair Bolsonaro, ele não encara isso, ele está 570 dias sem explicar a rachadinha, está 14 dias sem explicar o relato dos irmãos Miranda. E aí ele fala, caguei. Na verdade, é o presidente cagão. Muito bem, eu disse, só um complemento, né? Eu disse que o presidente Jair Bolsonaro é amarelão, para não ter que repetir aquela palavra do mesmo campo, do verbo que ele usou, mas eu só queria complementar que uma das provas disso, né, é que ele tenha criado um sistema de blindagem com gente ligada ao petismo, como Augusto Aras na PGR e agora André Mendonça, que ele vai indicar ao Supremo Tribunal Federal, e gente ligada ao Centrão, como Arthur Lira, que ele apoiou para a presidência da Câmara dos Deputados, e Cássio Nunes Marques, que ele indicou para o STF. Ele fez tudo isso, ele bota essa gente que não tem nada a ver com as bandeiras de campanha dele, justamente porque ele teme, ele está com medinho, como estão dizendo aí os senadores e até deputados federais, alguns dos quais já foram aliados e viram que se trata de um governo que descumpre as suas promessas e passaram a ser bastante críticos. Então há um pavor muito grande de que as investigações avancem. Por isso que ele, acuado, perdendo popularidade, sentindo que a sujeira vai sendo cada vez mais exposta, o que ele faz? Ele ataca. É assim o bolsonarismo. E aí ele aposta naquela parte da população que tomara que seja minoritária, esteja mais ligada aí a essa militância virtual apenas, que gosta de uma pose de valente. O sujeito posa de machão ali no momento em que ele amarela e o sujeito fala, olha como ele é valente, ele diz que está andando, né? Para não usar a palavra dele. Uau! Se ele é valente, ele simplesmente responde, olha, aconteceu isso aqui, pode investigar, não tem problema nenhum, porque não tem nada a esconder aqui e tal, pá. Não, ele sai atacando incomodado, ele passa o recibo do incômodo, assim como passa até hoje para as investigações sobre peculato em gabinetes. A gente sabe o que a família fazia nos gabinetes passados e a gente está sabendo a cada dia mais sobre o que ocorria nas sombras do governo dele, principalmente ali no Ministério da Saúde. O resto é público, né? A sabotagem do combate à pandemia, na verdade, por meio de uma competência, né? Que é a competência para espalhar o vírus na estratégia da imunidade de rebanho, acreditando que ia morrer no máximo 800 pessoas, como se isso também já não demandasse cuidados por parte do presidente. Tudo isso é público, a gente sabe o que aconteceu.